E aí, já parou para pensar como é que um conjunto de textos super antigos, de um cantinho do mundo, acabou moldando civilizações inteiras? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história épica do antigo Israel. A ideia é entender como essas narrativas, sabe, sobre origens, reis, profetas, estão todas amarradas de um jeito bem profundo com a própria terra onde tudo aconteceu. Então, para a gente começar a entender essa história, a primeira coisa é saber onde a gente está. A gente está olhando para o Antigo Oriente Próximo, uma verdadeira encruzilhada de civilizações. E olha, isso aqui não é só um mapa não, é um palco, um cenário cheio de vida, com impérios surgindo e desaparecendo o tempo todo. E é desse solo, dessa terra fértil, que vão nascer as histórias que, de alguma forma, mudaram o mundo. E o nosso ponto de partida é aquela história super conhecida da Torre de Babel. Pensa só, num momento único, super dramático, a humanidade inteira, que até então falava uma língua só, de repente se espalha pelo mundo todo. Essa separação acaba criando um monte de nações fragmentadas, e é justamente no meio dessa confusão, dessa fragmentação toda, que uma história completamente nova, focada em um único povo, vai começar a surgir. Certo. E aí, a partir desse mundo todo espalhado, o foco da nossa história se fecha, se aproxima de uma única família. Mas não é uma família qualquer, eles são o ponto de partida de uma jornada que vai atravessar gerações e que vai, no fim das contas, moldar a identidade de um povo inteiro. Olha só, essa saga toda se desenrola ao longo de 4 gerações que são chave. Tudo começa com Abrão, que larga para trás a cidade super sofisticada de Ur e vai em direção ao desconhecido. A história continua com o filho dele, Isaac. Depois vem o neto, Jacó, que tem aquela luta transformadora com o anjo e ganha o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus. E por fim, a gente chega no bisneto, José, cuja jornada super dramática e o leva meio que à força direto para o centro do poder no Egito. Cada um desses passos vai movendo essa família pelo mapa, sabe? Cada vez mais perto do destino deles. E agora a história dá um salto. O foco muda completamente. Vai lá para o sul, para a terra do Egito e para a imensidão do deserto do Sinai. É um cenário totalmente novo e é ele que vai preparar o palco para o capítulo talvez mais decisivo da história de Israel até aquele momento. É aqui que a gente vai ver uma transformação impressionante. A gente acompanha a jornada de um povo que deixa de ser escravo para se tornar uma nação. E essa nação é forjada no deserto, unida por um conjunto de leis que é único. Então, depois de várias gerações no Egito, a situação mudou. Os descendentes de Israel já não são mais convidados de honra. Muito pelo contrário. Agora eles estão debaixo do peso da escravidão, construindo cidades para o faraó. E é justamente nesse ponto, no fundo do poço da opressão, que surge uma promessa. Uma promessa de libertação que vai mudar o destino deles para sempre. E aí vem o clímax da libertação, a famosa travessia do Mar Vermelho. Imagina a cena, o exército do faraó vindo com tudo atrás deles e o impossível acontece. O mar se abre e eles passam em terra seca. Mas quando os egípcios tentam fazer o mesmo, as águas voltam com tudo e engolem o exército. É o momento que define tudo, a virada de chave da escravidão para a liberdade. Mas olha só, o que acontece depois é talvez ainda mais revolucionário. Eles mal saíram da escravidão e, no meio do deserto, recebem um código de leis. E não são só regras de ritual, não. Essas leis estruturam a sociedade inteira, desde a economia até uma ideia que para a época era, uau, radical, a igualdade perante a lei. Uma única regra que valia tanto para o nativo quanto para o estrangeiro. Pensa no impacto disso. Bom, depois de 40 anos no deserto, começa uma nova fase. Agora é hora de consolidar uma monarquia, de fundar um reino de verdade e de encontrar uma capital para esse reino. E essa passagem para a monarquia começa com 2 figuras que são o oposto uma da outra. De um lado, a gente tem Saul. Ele era alto, imponente, parecia o rei perfeito, mas a insegurança dele acaba levando à sua própria queda. E do outro lado, temos Davi, um pastor, um cara improvável, que vira herói nacional e acaba sendo escolhido para começar uma dinastia, uma linhagem de reis que ia durar. Uma das jogadas mais geniais de Davi foi, sem dúvida, a conquista de Jerusalém. A cidade ficava num lugar estratégico, em território neutro. Ele toma a cidade dos jebuseus e a transforma não só no centro político, mas no coração espiritual da nação. Foi o jeito que ele encontrou de unir as tribos do norte e do sul que viviam brigando debaixo de uma única capital. E aquilo que Davi planejou, o filho dele, Salomão, executou numa escala grandiosa. Ele constrói um templo espetacular em Jerusalém.
Essa construção vira o centro de tudo, o símbolo máximo do poder e da fé do reino. E, o mais importante de tudo, o templo se torna a casa definitiva da Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, que para eles representava a própria presença de Deus ali no meio deles. Só que essa era de ouro durou pouco. As políticas de Salomão acabaram sendo bem pesadas e depois que ele morreu, o reino se dividiu. O que vem depois é um período bem sombrio, sabe? Guerra civil, ameaças de impérios vizinhos crescendo. E é aí que surgem aquelas vozes dos profetas, figuras corajosas que começam a alertar sobre o que aconteceria se eles continuassem fora do caminho. Ok, agora vamos dar uma pausa na história dos reis e das batalhas para mergulhar numa outra coisa, a vida interior desse povo. Como é que eles lidavam com as perguntas mais difíceis da vida? Fé, sofrimento, justiça. A gente encontra as respostas para isso na poesia e nas profecias deles, que são muito poderosas. Pega, por exemplo, a história de Jó, um cara super justo que, de uma hora para outra, perde absolutamente tudo. Essas paisagens áridas, desoladas, são praticamente um espelho da alma dele. Um reflexo perfeito do isolamento, do sofrimento e daquelas perguntas agonizantes que ele faz sobre onde está a justiça nisso tudo. E a profundidade da angústia dele fica clara nessa citação aqui, que é bem forte. Jó não está procurando resposta fácil, não. Ele bate de frente com a própria dor e desafia o jeito que todo mundo entendia a justiça de Deus. Ele se sente como se estivesse preso numa armadilha, cercado por uma força que ele simplesmente não consegue mais entender. Agora, mudando completamente de cenário, a gente tem o livro dos Salmos. É o oposto total da desolação de Jó. Dá pra ver que as paisagens aqui são outras. Campos verdes, céu aberto, tudo isso reflete os temas do livro: louvor, esperança e uma confiança que não se abala numa ordem divina, mesmo quando as coisas estão difíceis. E essa frase dos Salmos resume perfeitamente essa outra forma de ver o mundo. É uma visão em que a fonte da vida, a orientação, tudo vem do divino. É uma expressão de fé que consegue encontrar luz mesmo no escuro, sabe? É o contraponto poético perfeito para a angústia que a gente viu em Jó. E tudo isso nos leva à pergunta final, que é talvez a mais incrível de todas. Como é que as histórias e as ideias de um reino tão pequeno lá no Oriente Médio não só sobreviveram a tudo, mas floresceram a ponto de influenciar o mundo inteiro por milênios? Olha só, a gente vê aqui o gigantesco Império Persa, uma suprapotência que dominou toda a região. Mas, assim como tantos outros impérios, ele surgiu, teve seu auge e virou poeira. Só que os textos e as ideias de Israel, esses continuaram a jornada, se espalhando para muito, muito além das suas fronteiras originais. Depois dos persas, vieram os gregos e, claro, os romanos. Eles conquistaram a terra de Israel na base da força militar. Só que aí acontece uma virada de chave impressionante na história. As ideias daquela terra conquistada começam a se infiltrar, a influenciar a cultura dos próprios conquistadores. No fim, o legado das ideias se mostrou muito mais forte e duradouro do que qualquer exército. E assim a gente termina com essa pergunta que é realmente impressionante. Enquanto os grandes impérios da antiguidade desmoronavam e viravam pó, como foi que essa coleção de histórias, de leis, de poesias de um povo tão pequeno sobreviveu a tudo para se tornar um dos textos mais lidos e influentes da história da humanidade? É uma jornada realmente inacreditável.